estivesse ali dando uma boa notícia para um amigo, né? A notícia da chegada do Cristo, a notícia, né, das mensagens do Cristo, sempre realmente uma boa nova, né? Coisas que nós já falamos muitas vezes, que nós já ouvimos, que nós já lemos, né, lá no Evangelho, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, né? Mas é sempre uma boa notícia, né? Escutar o Evangelho, sempre a gente escuta de uma forma diferente. Eu não estou aqui para fazer palestra, porque eu sou professor e não palestrante, né? Estudioso da doutrina, né? Graças a Deus a gente tem essa oportunidade, mas a gente está aqui só para compartilhar esse conhecimento com vocês e aprender juntos, estudar juntos e recordar sobre essa boa nova, né? Então, falar um pouquinho sobre essa passagem de Jesus, que nos diz: meu reino não é deste mundo, está lá no Evangelho, né? E como é Natal, por que esse tema, né, gente? Estamos chegando, né, nesse momento tão importante do nosso querido planeta Terra, esse lugar que nos acolhe nessa encarnação e em tantas outras que vivemos, não é? O Natal é um aniversário, né, gente? Uma festa de aniversário, um aniversário de Jesus, né? Então, nos próximos dias a gente vai falar muito sobre o Natal, né? Então vamos começar a refletir. Nunca é demais lembrar da verdadeira figura, né? A figura mais importante deste momento, que é o Natal. E aí a gente pensa assim: eu não gosto de Natal não. Natal é um negócio meio capitalista, né? É só de vender presente, é só uma coisa de comércio. Não, eu não gosto de Natal não, porque o Natal é, sei lá, não é a data do aniversário de Jesus de verdade, né? Tem umas dúvidas aí na história, foi uma data atribuída assim, mais ou menos, né? Não, esse negócio de Natal eu não gosto. Claro que todos têm direito, né, gente? O doutrina espírita nos dá o livre-arbítrio, né? Mas é um momento importante do nosso planeta, né? Porque é um momento que a gente vai falar um pouco mais do Mestre. É um momento que Jesus, mesmo que às vezes ele não seja o protagonista em alguns casos, né, gente? As pessoas às vezes realmente, às vezes se lembram mais da questão material, mas de alguma forma ele vai ser um pouco mais lembrado, né, no nosso planeta como um todo. E as pessoas vão estar um pouco mais disponíveis, um pouco mais dedicadas a fazer a sua mensagem, né, que é a mensagem do amor. Na hora quando as pessoas elas estão mais, né, assim, abertas para falar do Cristo, para praticar a caridade, para fazer uma doação, para ir a um lugar, independente de religião. Às vezes a pessoa não segue, né, uma religião, mas ela gosta de doar alguma coisa nesse fim de ano, que é um marco importante, né? Signos são importantes, marcos são importantes, e o Natal, ele vai trazer para a Terra, como os Espíritos nos dizem, uma psicosfera diferente. Vamos lembrar que aqui na Terra nós estamos envolvidos por quê? Por energia, não é isso? Tudo nesse mundo é movido por pensamento, por energia. O fluido cósmico universal, né? Quintessenciado, tudo é energia. Estamos imersos nisso, né? E no Natal, se muitas pessoas pensam um pouco mais no Cristo, não é? Se fala-se mais no Cristo, se reflete mais sobre o Cristo, independente de crença, de religião, de presente, não é? De data, se a data exata ou não é? Nós estamos envolvidos em energias de amor. É um momento muito importante para o nosso planeta como um todo, não só materialmente, claro, como espiritualmente, não é? E aí, pensando no grande aniversariante, no grande homenageado dessa data, que é Jesus, né? Lembremos o seguinte, né? Que Emmanuel, lá no Caminho da Luz, vai nos lembrar um pouquinho sobre a essência do Cristo, né? Lá da comunidade dos Espíritos Puros. Quando a gente estuda a obra de Kardec, a gente não aprende lá que tem as diferentes hierarquias, né? Os diferentes níveis de espíritos, até chegar ao Espírito Puro, né? Até que ela fala que um dia todos nós seremos anjos, espíritos puros, espíritos angelicais. Estamos muito longe ainda disso, mas chegaremos lá, não é isso? Cristo, ele vem dessa comunidade de espíritos puros, né? De espíritos crísticos, né? E a presença do Cristo esteve mais presente aqui na Terra. Esses espíritos se reuniram com a presença específica do Cristo, de acordo com Emmanuel, desde a formação do planeta, não é? O que Emmanuel nos conta lá no Caminho da Luz? Quando as primeiras aglomerações materiais foram se desgarrando, né, da nebulosa para formar o nosso planeta, pensa nisso, gente, antes da origem da vida na Terra, antes de existir o planeta Terra, Emmanuel nos conta, por meio da mediunidade de Chico Xavier, que Jesus estava ali coordenando todo esse processo.
Foi a ele designado esse planeta, né? E ele esteve presente desde aquele momento até quando ele esteve conosco, propriamente dito, né? Que é o momento de sua chegada aqui entre nós, não é? E aí é nos dado esse planeta a Jesus, para que ele pudesse nos tutelar, nos conduzir. Então, por meio da doutrina espírita, a gente aprende que o Cristo é o governador espiritual do nosso planeta. Ele esteve presente em todos os momentos, né? Da Terra, é o Espírito mais perfeito que nós já tivemos, né? Lembrando um pouquinho da família do Cristo, né? É muito comum ver nessa época os presépios, né, gente? Tem lá um presépio montado na árvore de Natal, nas nossas casas, na rua, nas praças públicas que ficam lindas, iluminadas, as famílias se reúnem ao redor lá do presépio. Mas quais são as figuras que estão ali, né? E essa família do Cristo? Lembremos de Maria, né? Que é a grande intercessora do Cristo em nosso planeta, né? Maria também é um espírito puro, um espírito angelical que esteve aqui. Imagina você ser escolhida para ser, né, a mãe do Messias, a mãe do Salvador, não é? Chegar um anjo para você e falar: olha, você está grávida, você vai dar a luz ao Salvador, ao grande Messias. E o que ela fala para o anjo, gente? Eis aqui a serva do Senhor, não é? Ela não pensou: não, você está doido? O que é isso? Não tem como, não. Eis aqui a serva do Senhor, né? Então Maria, ela foi designada por Cristo, pelo Cristo, né, para nos conduzir junto a Ele, né? Porque Ele fala em algumas obras espíritas, né, nos é esclarecido que Jesus designou a ela o planeta Terra, a assessoria do planeta Terra, a coordenação do planeta Terra para sua própria mãe, porque só o amor de mãe verdadeiro poderia cuidar de nós, né? A gente sabe que Maria tem muitas atribuições no nosso planeta, por meio da doutrina espírita, por meio das obras, não é? E José também, né? Ali escolhido para ser o pai. Imagina, gente, né? Olha, Maria chega para ele, imagina essa situação, e ele também decide aceitar, né? Ser o pai do Salvador e tutelar a sua figura enquanto esteve aqui na Terra, né? Então, super importante, muito importante a gente lembrar, não só de colocar o presépio na nossa árvore de Natal, mas das figuras que estão ali presentes, né? E aí a Amélia Rodrigues, né? Ela nos conta lá no livro Primícias do Reino, ela fala o seguinte: a história de Jesus é a história de um homem que se levanta na história e faz-se maior do que a história, dividindo-a com o seu nascimento, de modo a constituir-se um marco rutilante dos passos do pensamento universal. A mais significativa história jamais narrada. O que a Amélia Rodrigues está querendo dizer para a gente, né? Jesus, ele tem uma importância tão capital, tão importante para o nosso planeta, que ele divide a história, né? Ela fala que a história mais linda, uma história jamais narrada, não é? A gente conta o tempo de que maneira? Antes e depois da chegada de Cristo, não é? Então ele é um marco para o nosso planeta, inclusive na nossa história, não é? E o título que ele sempre aceitou, né? O único título que ele aceitou, nós sabemos que é o título de mestre. O que é um mestre, né? Aquele que é respeitado pelos seus ensinamentos, aquele que compartilha o seu ensinamento, aquele que dá o exemplo, aquele que acolhe, aquele que instrui, aquele que está do lado, não é? E aí muitos títulos foram dados para Jesus desde antes do seu nascimento, não é isso? Mas ele sempre aceitou, ele sempre professou que estava ali para ser um mestre, não é? E ele sempre lembrou que o reino dele, o reino de Cristo, não era deste mundo. Meu reino não é deste mundo. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, né, bem no comecinho da obra, né, isso dá um destaque para esse tema, é um tema introdutório, né? Estamos ali começando o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Eu sou professor de português, interpretação de texto, e a gente fala assim, ó, a ordem também é importante para entender uma mensagem, a ordem das palavras, a disposição, né, do raciocínio também é importante. E aí essa frase, meu reino não é deste mundo, vem no começo da obra. É claro que todo o Evangelho é importante, né? Mas vem aí essa frase como uma frase introdutória, abrindo o caminho para depois o que vem no Evangelho, né? E essa frase se remete àquela cena em que Jesus é interpelado por
falando que é o grande rei, que é o grande salvador, né? E Pilatos, ele vai lá e contesta o Cristo, né? E se você é o rei, faça alguma coisa. Não é o que se esperava do Cristo? Se você é o rei, se você é o que vai transformar o mundo, se é você que vai libertar esse povo, então por que você está preso? Por que você está aqui sendo açoitado por nós? Né? Se você é o rei, faça alguma coisa, prove que você é o rei. Né? E ele diz: não, o meu reino não é deste mundo. Né? E aí a gente pode pensar, né, em várias outras mensagens do Cristo, em várias outras máximas, né, que estão diretamente associadas com essa ideia, que é a ideia da vida futura, né, que o meu reino não é aqui, não era agora, não era naquele momento. Né? Toda a compreensão, né, da mensagem do Cristo está, de certa maneira, arraigada a essa ideia de que meu reino não é deste mundo, é um eixo do ensinamento do Cristo. Né? E essa ideia que Cristo veio nos trazer, né, de vida futura, de que o reino dele não era agora, que não era um reino material, que não era um reino de poder, né, que era um reino da salvação, esse reino já esteve, né, sendo lembrado em outras civilizações. Né? Enquanto espíritos, nós acreditamos que a Terra ela foi povoada por espíritos que já traziam uma bagagem espiritual anterior, que foram trazidos aqui para a Terra, porque não acompanharam o desenvolvimento espiritual do seu planeta. Estou falando da história dos capelinos, né? E eles já traziam em si essas ideias, né, de todo esse conhecimento, toda essa bagagem espiritual. Claro que quando a gente reencarna aqui na Terra, a gente tem o véu do esquecimento, a gente não lembra das vidas passadas, mas intuitivamente, né, várias outras civilizações traziam essas ideias que o Cristo depois vai trazer de maneira mais efetiva, traziam elas de alguma maneira, mais adormecidas, menos adormecidas, refletidas de alguma maneira, mas já traziam, né? E essa mensagem do Cristo, ela vem nos ajudar a entender o mundo que nós vivemos, né? A Terra, o planeta que nós vivemos nesse momento. Como é que a gente explica a riqueza e a pobreza se a gente não pensa, né, nas vidas sucessivas? A gente não pensa na lei de amor, na lei do próximo, na lei das encarnações, que cada vez a gente está no papel, não é isso? Hoje eu estou aqui em Uberlândia, mas amanhã eu posso reencarnar em outro lugar. Se hoje eu estou com esse corpo físico, na outra vida eu virei com outro corpo físico. Se hoje eu reencarnei como professor, na outra encarnação eu posso encarnar como farmacêutico, não é? Então como é que a gente consegue entender todos os dilemas, toda a complexidade desse mundo que nós temos, sem a presença das explicações que o Cristo vem nos trazer, né? As diferenças entre raças, as epidemias, as mortes coletivas, as barbáries, não é, gente? Sem o entendimento da vida futura, se a gente pensa que a vida é essa, agora acabou, o nosso reino é esse reino material, né? Que a nossa vida é uma vida plenamente única, material, física, sem esse entendimento que o reino verdadeiro não é neste mundo, a gente às vezes questiona o nosso papel aqui na Terra, a gente não entende completamente o nosso papel aqui na Terra, né? Os próprios judeus, né, já tinham essa ideia vaga da vida futura, dos anjos, né? Lembremos aí que esse Messias, que agora a gente comemora esse aniversário, né? Ele era muito aguardado e ele foi anunciado historicamente, né? Muitos profetas, revelações, muitos sonhos, acreditava-se na chegada, sim, desse Messias por muito tempo, né? Mas se acreditava de uma maneira bem equivocada. Como é que isso ia acontecer de verdade? Né? Quando o grande Messias, quando o grande Salvador chegasse, existia essa ideia, né? Ali nos sonhos, nas premonições de outros profetas, né? Nós sabemos que as revelações são sucessivas, não é isso? O conhecimento não é dado de maneira completa para todos nós, né? Quando a gente vai ensinar alguma coisa no colégio, a gente não ensina um aluno a resolver uma equação, né, de segundo grau lá no educação infantil. Ele precisa aprender a somar, dividir, a contar, para depois fazer um raciocínio mais complexo. Então você imagina se na época do Cristo a ideia dele já foi transformadora e não foi compreendida, e até hoje nós temos dificuldade, né, de fazer o que ele nos pede. Se bater uma face, oferece a outra, não é isso? Aquele que se levantar será humilhado,
né, gente? Perdoa o seu inimigo, amai o seu inimigo. Né? A gente ainda tem dificuldade de entender isso até hoje. Imagina a época da chegada do Cristo, e imaginemos isso antes da chegada do Cristo. Né? Então existiam essas ideias. Sim, esse Messias ele era muito aguardado, né? Mas o conhecimento ele é progressivo. E aí se pensava que esse Messias seria um libertador. Né? Por isso que Pilatos vai lá e contesta ao Cristo. Né? Quem é você? Você não é o rei? Você não é o poderoso? Você não é o salvador? Faz alguma coisa. Né? Por quê? Porque esperava-se que esse Messias, que esse salvador, que ele fosse realmente alguém que fosse libertar materialmente esse povo, né, contra a dominação romana, que ele fosse transformar as coisas no âmbito social. Mas Jesus não estava ali para trazer isso, né? Não adianta chegar ali e falar, vou libertar vocês dos romanos, né? Jesus veio transformar todos nós por meio do sentimento, por meio do coração, por meio da emoção, né? Não adianta muitas vezes a gente falar uma coisa para a pessoa, não é, gente? Como nós vamos à casa espírita, aí nós estudamos o Evangelho e a gente sai daqui praticando, não é, gente? Sai nada. Estou me incluindo aqui, gente, né? Todos nós somos espíritos iguais. Se estamos aqui no planeta Terra encarnados, estamos no mesmo nível de evolução, né? Gente, escutamos, falamos, tomamos um passe, limpa as energias, repõe as energias. A gente fala, não, agora eu vou praticar o Evangelho, né? Vira a primeira esquina, alguém fecha a gente no trânsito, a gente já fica nervoso, já sai xingando a pessoa, já, né? Acontece com a gente. Quando a gente é testado na hora H, no trabalho, por exemplo, em casa, né, na esquina, a gente ainda dá uma titubeada, né? Tem hora que a gente pensa, já é uma evolução, né? Nossa, agora eu vacilei, agora eu não fiz aquilo que Jesus esperava de mim, né? Já é bom, já está bom, já é um processo. Como nos conta lá na obra de Kardec, reconhece o verdadeiro espírita pelo seu desejo, pela sua vontade da sua modificação, né? Ninguém é transformado da noite para o dia. Então não adiantava Jesus chegar lá e esclarecer tudo, que essa transformação não ia acontecer, né? A transformação ela é de sentimento, ela é paulatina, ela é vagarosa, né? E nós estamos aqui até hoje, né? Pensando nisso, né? Se não é rei, quem é Jesus? E aí a doutrina espírita, que virá posteriormente a obra de Jesus, né, vem nos esclarecer. Está lá no livro dos Espíritos, né? Jesus é o arquétipo. Algumas traduções usam a palavra modelo, né? Outras traduções usam a palavra arquétipo, que é basicamente a mesma coisa. Quem que é Jesus? O arquétipo mais perfeito, o modelo mais perfeito que esteve entre nós, né? Na verdade, o único modelo perfeito. Isso está lá, é o Espírito de Verdade respondendo a Allan Kardec. Quem é Jesus? É o arquétipo, é o modelo, é a personalidade que é modelo para nós, né? Então ninguém é modelo de nada. Porque o presidente do centro espírita, eu quero ser igual a ele, né? Porque o meu professor eu admiro, eu quero ser igual a ele, né? Ótimo, temos referências gigantescas nesse caminho que passamos, né? Mas todos erramos. O Cristo é o exemplo perfeito, né? Então quando a gente pensa em alguém para ser um modelo, para ser uma referência, pensemos em Jesus. Quando a gente precisar tomar uma decisão, né? Como é que o Cristo tomaria? Qual que é a decisão mais próxima do Cristo? O que eu posso fazer nesse momento que seja o mais próximo possível do Cristo? Nem sempre a gente consegue, não é? Mas como a gente falou agora há pouco, e está lá na obra da codificação espírita, reconhece o verdadeiro espírita pelo seu desejo de mudança, né? Então às vezes a gente não consegue, mas ter consciência que não conseguimos é um passo importante. Tentar se aproximar do Cristo, tentar fazer como o Cristo faria, ou mais ou menos seguindo a mensagem, tentando seguir a mensagem do Cristo, né? É o mais importante. E aí nós temos essa frase aqui importante: não sou rei, não nasci e não vim a este mundo, senão para dar o testemunho da verdade, né? Então Cristo ele foi o testemunho vivo, né? A carta viva do Evangelho, né? O testemunho daquilo que Deus espera para todos nós, o nosso grande guia
e o nosso grande modelo, né? E aí, quando a gente pensa no reino, né? Jesus fala: meu reino não é deste mundo. Como é que a gente pensa no reino? Como é que é um reino, não é? Um reino não tem uma bandeira, não tem uma língua própria, não tem ali uma cultura, um estilo de vida, um jeito de ser, de se comunicar, de agir, né? Não é isso que a gente espera de um reino? E como é que seria o reino de Jesus? Se o reino de Jesus não é deste mundo ainda, né? Como é que seria então esse reino? Como é que seria a cultura deste reino de Jesus? Como é que seriam as pessoas nesse reino de Jesus? Como é que seria a linguagem desse reino de Jesus, né? Eu acho que é disso que a gente tem que tentar se aproximar cada vez mais, né? Tentar praticar, se o reino de Cristo ainda não é deste mundo, ainda não é agora, a gente consegue vislumbrar como é que seria esse reino, e a gente consegue tentar fazer pelo menos um pouquinho próximo a esse reino, né? Lembremos aí das histórias de transformação moral, né? Quantas e quantas almas foram transformadas por Cristo, né? Se não diante da sua presença física, né? Imagina, gente, a vibração que emanava do Mestre, né? A irradiação espiritual que vinha do Mestre, dos locais onde ele esteve, da fala. A gente sabe que a fala, né, ela também é carregada de energia. Tudo é energia, tudo faz parte do fluido, né? Passa para a gente primeiro, depois a fala sai carregada de sentimento, de emoção, de vibração. Então imagine, né? Como é que seria estar próximo do Mestre, estar próximo do Cristo, né? Estar próximo, ouvindo a fala do Cristo, né? Essa vibração. Talvez estivemos por lá e talvez neguemos o Cristo, muito possivelmente, né? A gente não sabe o que a gente fez nas vidas antecessoras nossas, mas se a gente não pode lembrar disso, a gente consegue pelo menos imaginar por meio da oração, né? Mentalizando o Cristo, mentalizando as suas palavras, mentalizando as cenas evangélicas, né? Que os apóstolos nos fizeram o grande trabalho de trazer para nós, de transmitir até nós, né? A gente consegue buscar essa vibração com Cristo, a gente consegue buscar essa sintonia com Cristo por meio da prece, do pensamento, da oração e também, claro, das nossas ações no dia a dia, né? Essa transformação moral que Paulo vivenciou, não é, gente? Porque lembra que Saulo era perseguidor do Cristo, não era? E aí ele ia lá perseguir os cristãos em Damasco. Antes de chegar em Damasco, o Cristo aparece para ele, né? E fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Não era Paulo, não era Saulo. Por que me persegues? E diante de Cristo, Saulo fica inclusive cego, não é isso? Diante daquela luz, daquelas palavras, e Saulo tem a sua transformação moral depois daquele momento que ele vê o Cristo, né? Eu acho que eu não estou no nível de ver o Cristo, acho que não, tenho certeza, né? Que eu não estou nesse nível de enxergar o Cristo e o Cristo puxar minha orelha, falar: por que me persegues, né? Não estamos nesse nível aqui ainda, né? Mas nós podemos fazer essa transformação moral, nós podemos, né? Um pouquinho a cada dia, lembrar das mensagens do Mestre e tentar senti-las, praticá-las dentro de nós. O Espiritismo, ele vai vir, né? Não para esquecer o que Cristo colocou. Nós sabemos disso. Muitas pessoas perguntam, né? Vocês espíritas acreditam em Jesus? Vocês espíritas celebram o Natal, a Páscoa, né? Sim, nós acreditamos em Jesus. O Espiritismo não vem esquecer da mensagem do Cristo, pelo contrário, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, né? A nossa base fundamental da nossa doutrina, ele é construído a partir das mensagens de Jesus e complementado, né? Então, nós viemos entender melhor a mensagem do Cristo por meio da doutrina espírita, como nós falamos anteriormente, né? Esse processo ele é progressivo, esse processo ele é gradativo. E aí, pensando nesse nosso desejo de sermos um pouquinho mais parecidos com Cristo, de estarmos um pouquinho mais perto do Mestre, não é? Será então que a gente tem que viver plenamente igual ao Mestre? Eu quero estar mais próximo de Jesus. Será que eu tenho que viver como Saulo de Tarso? Depois que ele viu Jesus, ele largou tudo, mudou de nome, se transformou, né? Tinha um cargo super importante,
Bom, são escolhas, né? A doutrina espírita nunca vai condenar nada, que transformar, né, ou virar santo de uma hora para outra, né? Nós temos os bens terrenos, nós temos os nossos trabalhos, nós temos as nossas casas, nós temos a tecnologia que a espiritualidade nos traz, né? Para que a nossa vida na terra seja facilitada, né? Mas nós podemos seguir o Cristo no nosso dia a dia, com o nosso jeito de ser, né? Praticando um pouquinho a cada dia a sua mensagem. Essa transformação, como a gente falou, em alguns casos, como foi para Paulo, né? Ela foi instantânea, foi transformada porque ele viu Cristo e ele já trazia possivelmente isso dentro do seu espírito, né? Ele estava ali com o véu da ignorância, o véu do poder, porque Paulo, né, Saulo tinha um poder muito importante ali, né? Inclusive para combater os cristãos, ele estava ali com o véuzinho do esquecimento dele, que quando ele vê o Cristo cai, inclusive ele fica cego, né? A gente pode fazer esse processo de transformação sem às vezes, né, ser tão extremo. No nosso dia a dia, na nossa vida, nos nossos trabalhos, na nossa casa, a gente consegue fazer esse processo de transformação moral. Se a gente não consegue ser como Paulo ainda, né? E inclusive Paulo foi um grande divulgador da Boa Nova, nós sabemos disso, né? Que os Espíritos nos falam, né, por meio dos livros. E se não fosse Paulo, nós talvez nem conheceríamos a mensagem do Cristo, talvez a mensagem do Cristo tivesse ficado restrita ao momento, mas o trabalho de divulgação de Paulo, né, as peregrinações, as cartas, as igrejas que Paulo fundou foram importantíssimas para a compreensão, divulgação, para que nós hoje conhecêssemos a mensagem do Cristo. Então, se a gente não consegue ser como Paulo ainda, né, larguei tudo, vou seguir o Cristo, a gente consegue fazer um pouco a cada dia. A doutrina espírita não vai condenar, né? Eu posso ter uma casa confortável para mim? Claro que eu posso. Eu posso ter uma casa confortável, eu posso ter uma boa alimentação, né? Mas de que forma eu vou trazer isso? A doutrina espírita não condena nada. Nós sabemos que é o nosso livre-arbítrio que vai nos conduzir, né? E aí, eu lembro um pouquinho lá do André Luiz, lá na introdução do nosso lar, que ele fala assim para a gente: o que é a vida futura? Né? Como é que é essa vida futura que o Cristo nos prometeu? Que vida na terra é essa que nós vivemos, neste planeta abençoado pelo Cristo? E aí André Luiz fala assim: uma existência é um ato, um corpo, esse corpo que a gente vive, é só uma veste, é só um vestimento, uma roupa, não é? Um século é um dia da nossa existência. Então, quando a gente fala que a gente talvez esteve lá junto do Cristo e talvez a gente ajudou a apedrejar o Cristo, isso é possível, não é? Um serviço, uma experiência, um triunfo, uma vitória, é uma aquisição, e uma morte é um sopro revelador. O doutor Espírita vem nos falar da vida futura, né, que a gente vai alcançar esse reino de Jesus por meio do nosso burilamento, das vidas sucessivas e da prática do amor. Será que um dia esse planeta que o Cristo tanto ama, esse planeta que é tutelado pelo Cristo, não é? Tudo que acontece nesse planeta passa por Maria, que foi designada pelo Cristo, não é? E claro que se passa por Maria, é também transmitido e direcionado pelo próprio Cristo. Isso que a bibliografia espírita nos conta, não é? Então, esse planeta que é tão amado e velado pelo Cristo, que é tão cuidado por Ele, imaginem, desde que as células foram unidas, formadas, as primeiras substâncias, lá no espaço, na reunião dos espíritos crísticos, na reunião dos espíritos puros, onde foi decidida a formação do nosso planeta, Cristo estava lá. Será que algum dia Cristo vai ver o seu reino, que é o reino de amor, que é o reino da caridade, que é o reino do perdão das ofensas, não é? Será que um dia esse reino vai ser estabelecido aqui entre nós, não é? Se a gente pega ali a frase quando Jesus responde: mas meu reino ainda não é deste mundo. Se Jesus fala que o reino dele ainda não é deste mundo, qual que é o pressuposto que essa palavra ainda nos traz, gente? Ainda não é, mas ele está dizendo que vai ser, não é? É um processo de renovação. Nós estamos vivendo, né, esse processo de mudança
mudanças no nosso planeta, tantas coisas que estão acontecendo no nosso planeta. Nós sabemos, por conta do Evangelho, da doutrina espírita, que fazem parte desse processo de renovação, de evolução do nosso planeta, saindo de provas e expiações, passando por um planeta de regeneração. Ainda está longe de ser um planeta, né, onde habitam espíritos angélicos, espíritos puros, mas pouco a pouco a gente vai caminhando, né? Basta a gente pensar o que será que falta para a transformação deste mundo e o que eu posso fazer para a transformação deste mundo, como é que eu posso colaborar para que o reino de Jesus ele esteja estabelecido neste mundo, né? E para encerrar, porque o nosso tempinho já esgotou, só lembrar da letra do grupo Acorde, uma música que eu gosto demais, né? Que fala assim: qual de nós não tem nenhum defeito, qual de nós não tem uma virtude? Precisamos só achar um jeito de suavizar o nosso lado rude. Vamos ajudar-nos mutuamente e somar as nossas qualidades para fazer um mundo diferente e tirar a força da maldade. O refrão fala assim: um dia todos nós seremos anjos, vamos trabalhar e acreditar, e no futuro nós seremos anjos, no planeta onde o amor, unicamente o amor há de reinar. Então nós somos parte desse processo, nós somos tutelados pelo Cristo. Cristo está aqui nos amparando desde o começo, desde a formação desse planeta. Somos almas queridas e amadas pelo Mestre Jesus, e o que nos cabe, não é pensar um pouquinho como eu posso contribuir para o estabelecimento desse reino de amor que Cristo nos colocou, né? E mudando um pouquinho, me transformando um pouquinho a cada dia, eu estou me transformando, eu estou ajudando neste processo, né? Então que o Natal seja esse momento de pensar realmente em Jesus, né? Esse processo de transformação, o roteiro, o GPS, quem deixou escrito foi o Cristo. Foi o Cristo que escreveu propriamente dito, quem escreveu os evangelhos, né? Não foi o Cristo, foram os discípulos, mas o roteiro está lá. O roteiro é a boa nova, o roteiro é a mensagem do Cristo. Então nesse momento que é tão importante para o nosso planeta, que é um momento de renovação, né? Quando a gente começa o ano, depois a gente começa realmente feliz, alegre, é um novo ciclo. A gente fecha um ciclo e começa um novo ciclo, independente de data, de religião, de comprar presente, de gastar o 13º. É um novo ciclo, é um momento importante para nós. Então que a gente saiba aproveitar essas energias que estão pairando no nosso planeta, muito mais próximas a nós neste momento, que estejamos com o coração aberto e sintonizado, né, para receber todo esse amor do Cristo, todas essas energias boas que nos chegam nesse momento de troca, né, de mudança de ciclos em nosso planeta, de mentalizações positivas, não é? Que a luzinha que brilha na árvore de Natal, que a luzinha que brilha na praça, que está bonita, né, gente, a cidade, com as luzinhas, com as luzes por aí, que essa luz que brilha na nossa árvore, a gente lembre da luz da espiritualidade abençoando o nosso dia, o nosso momento, as nossas dificuldades, não é? Que o presente que a gente troca no Natal seja um presente de troca de amor, de gentileza, do prazer de dar para o próximo, também do prazer de receber, porque a gente gosta de ganhar presente também, somos aqui da terra, né? Mas que não seja simplesmente um ato de troca automática, que seja uma troca de amor, e que a gente lembre dos pastores, não é? Que estiveram ali e levaram aqueles primeiros presentinhos para o Cristo, celebrando o seu nascimento, não é? Que aquela estrelinha que a gente coloca em cima da árvore de Natal, não é? Aquela estrelinha bonita em cima da árvore para coroar a nossa árvore, não é? Que a gente se lembre que ela é a estrela guia, a estrela que iluminou Maria e José, que conduziu Maria e José na noite da natividade, na noite daquele primeiro nascimento, não é? Então, que a decoração de Natal não seja apenas um símbolo nas nossas casas, né? Que a gente realmente pense o que cada símbolozinho daquele, né, ele significa dentro de nós, certo? Agradeço a oportunidade de falar com vocês, de compartilhar, de aprendermos juntos, a caridade de me ouvirem também, né? E agora eu passo, né? Agora eu passo, né? Isso. Obrigado, pessoal. Viva Jesus.
Vai ser agora. Carregou. Tá ligado? É o cabo. É o cabo. Então,